11 de setembro de 2001. Foi uma data marcante para todos nós. Uma data onde o mundo praticamente mudou muitas coisas depois do ataque às Torres Gêmeas em Nova York. E foi uma data muito importante na minha vida. Algumas coisas marcaram a minha vida profundamente e eu quero compartilhar com vocês hoje. Depois de viver 15 anos em São Paulo, eu já havia retornado para o Rio de Janeiro. E na igreja onde eu congrego até hoje, estávamos vivenciando uma conferência missionária. E a minha igreja, ela é, por natureza, e ela ainda é, graças a Deus, muito missionária. Por conta de CEMIPA, da organização missionária que foi fundada na minha igreja, em 2001 acontecia a conferência missionária e nos dias 10 e 11 de setembro de 2001 pregava em nossa igreja o pastor Cisino Bernardino, que era o pastor responsável pelos Gideões Missionários da Última Hora. Praticamente a maior missão no Brasil. Eles foram e ainda são responsáveis por milhares de missionários no mundo inteiro. E ele havia, naquela ocasião, acabado de retornar da América. Ele havia passado 30 dias nos Estados Unidos. E aqueles dias que ele estava trabalhando nos Estados Unidos para apresentar o trabalho missionário dos Gideões e também levantar recursos financeiros para manter os missionários no campo, naqueles dias Deus revelou ao coração dele de que os Estados Unidos iriam entrar numa grande guerra. E no dia 10 de setembro de 2001, ele pregando em minha igreja, ele contou para nós que Deus havia revelado a ele que os Estados Unidos iriam entrar numa grande guerra. E ele contando aos prantos aquilo, chorando, nós, evidentemente, sem entendermos os propósitos de Deus. Quando acordávamos no dia seguinte, dia 11 de setembro de 2001, todos nós, em choque, nos deparávamos com o ataque às Torres Gêmeas. Nós não tínhamos internet como nós temos hoje, em tempo real, mas as televisões estavam transmitindo em tempo real aquilo que estava acontecendo. E aquilo impactou o mundo inteiro. Todos nós, de fato, fomos impactados por aquilo. E eu me lembro que na manhã daquele dia eu fiquei pensativo, tentando entender quais eram os propósitos de Deus com aquilo e com aquilo que Deus havia usado o pastor Cisino para falar ao nosso coração um dia antes. E eu me recordo que à noite nós fomos para o culto com o coração cheio de temor, porque Deus estava confirmando tudo aquilo que Deus havia falado ao coração do seu servo. No ano anterior, no ano de 2000, foi um ano que eu, por alguns motivos, estava orando pelo Afeganistão já por alguns meses. Nós já sabíamos de tudo aquilo que o regime fazia no Afeganistão, perseguindo os crentes, matando, prejudicando muito a vida das mulheres. E nós já estávamos orando para que Deus fizesse alguma coisa, para que Deus intervisse e de alguma forma missionários pudessem chegar naquela nação e o evangelho então pudesse ser pregado. Logo após o ataque das Torres Gêmeas, algum tempo depois, a primeira atitude do presidente americano foi de declarar guerra ao Afeganistão. E o meu coração se entristeceu muito e eu me lembro de me fechar no quarto e orar a Deus, pedindo a Deus para que Deus tivesse misericórdia dos afegãos, porque já era uma nação destruída por causa da guerra e evidentemente o povo ia sofrer mais uma vez por causa de mais uma guerra. Eu me lembro que naquele dia Deus falou fortemente ao meu coração de que havia um plano da parte dele para que o nome dele fosse glorificado e enfim a palavra pudesse ser pregada. Eu estava logo depois, no início de 2002, na Jocum, Jovens por uma Missão.
Eu estava fazendo um curso de introdução ao mundo muçulmano, porque eu tinha um desejo no meu coração de ir pregar para o mundo muçulmano. E eu me recordo como se fosse hoje. O missionário que estava no Afeganistão nos ligou no início de 2002, dizendo que as fronteiras do Afeganistão estavam totalmente tomadas pelo exército americano e de que o país estava controlado e de que ele precisava de que enviassem muitos missionários para lá para ajudarem a ele a pregar o evangelho. E ele precisava de missionários para ajudarem a ele nos campos de refugiados. Deus usou aquela guerra, Deus usou o exército americano, depois do ataque às Torres Gêmeas, para que o Afeganistão pudesse, de alguma forma, receber missionários e a palavra do Senhor pudesse ser pregada. Muitos anos depois, eu soube de notícias, no período em que eu vivi nos Estados Unidos, eu soube de notícias de amigos meus que serviram ao exército americano e eles me contavam de que dentro do Afeganistão haviam tendas do exército americano e dentro dessas tendas haviam cultos e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar, porque muitos afegãos conheceram a palavra do Senhor, se entregaram a Jesus e serviam a Deus com liberdade naquele país. Sabe o que eu quero dizer para você? É porque a palavra fala no livro de Jó, capítulo de número 42, versículo 1, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus usa todas as coisas, todos os meios, para que Ele possa alcançar os pecadores, para que Ele possa alcançar aqueles que precisam ouvir o Evangelho de Jesus. É claro que fica em nosso coração a pergunta, por que Deus permitiu que milhares morressem no ataque às Torres Gêmeas? E eu creio que dentre aqueles que morreram tinham muitos que pertenciam a Jesus e evidentemente outros não. Mas por que Deus permitiu tudo aquilo? Para que através de uma guerra muitos afegãos pudessem receber a salvação em Jesus. Não cabe a nós falarmos para Deus ou questionarmos a Deus os meios pelos quais Ele usa para alcançar milhares que vão estar na sua glória servindo a Ele, bendizendo o seu santo nome. Em Apocalipse diz que João viu uma multidão de homens de todas as nações, povos, línguas, servindo ao Senhor e glorificando o seu santo nome. O fato é que o 11 de setembro de 2001, para mim, foi um ato que houve ali a permissão de Deus. E eu pude entender, através da vida do pastor Cicino, quando Deus usou a ele, de que os Estados Unidos iriam entrar numa grande guerra. E depois, posteriormente, quando eu vi as fronteiras do Afeganistão abertas, para que os afegãos pudessem receber a palavra do Senhor, em tudo isso eu pude ver a mão de Deus e glorificar o seu santo nome. Que esse 11 de setembro de 2001 possa servir de sinal para a nossa vida hoje, de que nada, absolutamente nada, está fora dos planos e dos propósitos do Senhor. Inclusive a sua vida. Nada na sua vida está fora dos propósitos do Senhor. Tudo está debaixo do controle dele. Que Deus abençoe a sua vida hoje, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo possa consolar o coração de tantas pessoas que perderam seus parentes e pessoas que amavam naquele dia.